Apresentação de trabalho da turma de Engenharia Elétrica de 2020/2 do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Jaraguá do Sul, RAU, para a professora Ana Carolina Baichenheiser, dos discentes Washington Ferreira Nascimento Filho, Gemília Aragão Freitas Gerhardt, Frank William de Camargo, sob o tema Indústria 4.0. Mas o final. O que é revolução? Revolução é um termo usado para designar uma mudança total na estrutura de um determinado meio. Esse meio pode ser social, político, empresarial ou entre outros. O termo é também igualmente apropriado para descrever mudanças rápidas e profundas nos campos científicos, tecnológicos, econômicos e comportamental humano. Logo, esse é um termo utilizado para descrever uma mudança em determinados campos, que vão desde o meio familiar até mesmo aos cenários políticos. Linha do tempo, Revolução Industrial. Primeira revolução, era da mecanização. Mecanização dos processos através da energia hidráulica e do vapor. Criação da máquina a vapor. Crescimento da indústria têxtil e de ferro. Segunda revolução, era da eletricidade. Avanços na indústria química, elétrica e de petróleo e aço. Invenção da prensa móvel, da energia elétrica e do telefone. Início da produção em massa. Terceira revolução, era da automação. Desenvolvimento de novos sistemas eletrônicos, invenção da internet, início do processo produtivo automatizado, surgimento dos primeiros robôs. Quarta revolução, era dos cyberfísicos, inteligência artificial e realidade aumentada, robótica avançada nas fábricas, conectividade, impressão 3D, produção customizada. No campo dos aplicativos, temos a gigante Facebook, que comprou o WhatsApp por incríveis 16 bilhões de dólares. O faturamento do Facebook em 2017 foi de 40,16 bilhões de dólares. Isso mostra os impactos que essas novas empresas causam na economia global. Agora, se pegarmos as 10 maiores companhias de tecnologia do mundo, nós veremos os impactos que essas empresas trazem para a economia global. Se pegarmos a Samsung, que em 2017 teve um faturamento de mais de 200 bilhões de dólares, e compararmos com a gigante Tencent, que teve 500 bilhões de dólares de faturamento em 2017, são valores impressionantes, e isso mostra diretamente o impacto que essas empresas causam na economia global. Veja, é a indústria 4.0 agindo diretamente e afetando diretamente a vida das pessoas, de uma forma positiva ou negativa. Porém, na economia isso vem afetando de forma abrupta. Essas empresas costumam faturar muito mais que empresas no ramo palpável, que produzem bens e materiais para a sociedade. As três primeiras revoluções industriais trouxeram a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o cerne do desenvolvimento econômico. A quarta revolução industrial, que terá um impacto mais profundo e exponencial, se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permite a fusão do mundo físico, digital e biológico. No dia 2 de março, a espaçonave Dragon da gigante SpaceX foi lançada rumo à Estação Espacial Internacional, numa missão em parceria com a NASA. A espaçonave levou, além dos céus, uma série de inovações tecnológicas na área da engenharia mecatrônica. Apesar de possuir um sistema de controle manual, caso a tripulação resolva manobrar a espaçonave, a Dragon foi projetada de forma a ser totalmente autônoma, recheada de inteligência artificial. Para a gente compreender melhor o que seria a indústria 4.0, a gente tem que entender os fundamentos da indústria 4.0. Os principais pilares são a internet das coisas, computação na nuvem e Big Data. A partir desse slide, a gente também vai estar compreendendo que a indústria 4.0 não está voltada apenas para as grandes indústrias,
eles têm uma interferência na casa de cada cidadão. E a melhor maneira de linkar essas ideias, os pilares da indústria 4.0 com o nosso cotidiano, seria de que cada aparelho estaria conectado com a internet. Com isso, haveria um armazenamento de dados na nuvem para que haja um monitoramento e controle das informações em tempo reais para a melhor tomada de decisão. A gente vai estar compreendendo melhor o que seria isso com um exemplo no próximo slide. Não é difícil de compreender quais são os benefícios que a indústria 4.0 traz na vida de cada um. Exemplo disso, imagine que sua lixeira estivesse conectada à internet. E durante esse período ela vai estar recolhendo, armazenando dados que naquele determinado dia da semana, naquele determinado horário, você tem uma rotina de tirar o lixo. Imagine um dia você se esquecesse de tirar o lixo e sua lixeira mandasse uma mensagem no teu celular avisando que o lixeiro está prestes a passar. Esse exemplo envolve todos os pilares da indústria 4.0. Ela estava conectada à internet. Ela fez o armazenamento de dados e ela monitorou, controlou em tempo real e teve a melhor tomada de decisão possível. A impressão 3D não é novidade, porém a impressão 3D de metal é um fator que não é muito comum e, quando implantados na indústria, afetarão diretamente na economia, pois essa forma de trabalhar com impressão de metal pode sim e vai interferir na empregabilidade da população. Vejamos, se temos uma impressora 3D que imprime metal, logo os soldadores e torneiros mecânicos se tornarão obsoletos. Logo, essas pessoas terão que se adaptar ao novo cenário da indústria, senão elas ficarão para trás. E sabemos que muitas pessoas passarão por isso e ficarão sem emprego. Logo, esse é um dos pontos negativos da indústria 4.0 e que gera muito debate e gera muita especulação sobre como essas pessoas que não conseguirem se qualificar ficarão desempregadas. Eis a questão. A indústria 4.0 contribui muito para a sociedade, porém gera algumas preocupações. O impacto da indústria 4.0, como a indústria vem mudando. Primeira revolução industrial, o processo era manual. Hoje, na quarta revolução, o processo é inteligente. Na primeira revolução, a energia era precária. Hoje, na quarta revolução, a energia é gerenciada. Na primeira revolução, não existia padronização. Hoje, na quarta revolução, há um alto padrão de qualidade. E na quarta revolução, toda a gestão é integrada. Agora que a gente entendeu o que é a indústria 4.0, a gente deve compreender qual que é o papel do engenheiro nesse contexto. E gostaria de ressaltar que esse debate, esse estudo da indústria 4.0 é fundamental na formação do engenheiro para que a gente desenvolva habilidades e competências necessárias para que, quando a gente chegar um dia a ser engenheiro de fato, a gente saiba desenvolver projetos em cima desses pilares.